Explica pra gente o que é esse Chef Top X. O Chef Top X foi um lançamento do forno combinado o forno mais inteligente, mais interativo do mercado até então lançado no mundo. Tá? Então, você falou de alguns recursos, vou falar com forno. Acho que esse é um dos menores recursos, né? Obviamente, é importante, porque você consegue falar, Hey Unox, pré-aqueça o forno a 200 graus. Hey Unox, picanha grelhada. Ele já solta a programação automaticamente. Entendeu? Você não precisa mais colocar a mão no equipamento para iniciar uma cocção. Às vezes você pode estar com a mão ocupada, com uma GN passando ali, você só dá o comando para o forno, ele já starta a programação. Tá? Esse é um dos recursos muito bacana. Eu vou deixar o Optic Cooking para o final, que acho que é a cereja do bolo. Um outro sistema muito legal, o forno tem um sistema de uma conta chamada Digital ID, que você consegue ter uma conta, o usuário consegue ter uma conta, ele consegue ter acesso a todas as suas programações e conseguir logar também de qualquer equipamento. Se ele colocar o login e senha dele num outro forno, numa outra localidade, ele já puxa todas as programações pelo account dele, pela conta dele. Inclusive, ele pode determinar quais os tipos de ações que o usuário, às vezes tem outro chefe, que não é o chefe principal, mas que eles querem limitar para não ter acesso, para não modificar. Então, ele pode limitar o acesso da conta para outras pessoas utilizarem e não terem acesso completo à programação. Então, isso tudo online a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Uma coisa muito legal também, muito interessante, que revolucionou, a gente até fez no nosso lançamento uma simulação. Primeiro, o Service Assistance, que é uma assistência técnica online, que você consegue falar pelo painel de comando do forno, agendar um suporte técnico com a nossa equipe. Você fala com o técnico ao vivo. Você consegue consegue programar uma chamada para um técnico nosso entrar em contato, né? E tirar algumas dúvidas, fazer uma primeira verificação do equipamento. E às vezes remotamente a gente consegue resolver. Peraí que essa parte aí muito me interessa. O cara tá ali na frente do forno. O forno começou a fazer um barulho. Ele consegue... Exemplo, aqueles carros que ele fala com alguém e alguém fala com ele ali. Você consegue marcar um horário para um técnico nosso fazer o contato. Ele vai ligar para o forno no dia seguinte. Obviamente que se tiver disponibilidade no mesmo dia, a gente já faz o contato na hora com o cliente para entender o que está acontecendo, se é só uma questão de software, se é alguma atualização, se é uma falta... uma questão operacional mesmo do cliente. Então, a gente consegue dar um primeiro atendimento. Atualização, o nosso técnico faz isso de forma online. Ele assume o controle do forno. Igual no TI, quando o meu notebook está com problema, o nosso pessoal de TI falou, Fábio, põe a código aí que eu vou dar uma assistência remota. Ele assume meu computador, o nosso pessoal assume o forno. O Nux está querendo tirar nosso trabalho, né? Mas eu tô gostando. A gente quer, na verdade, nosso intuito é dar mais agilidade. Entendeu? Total. De poder identificar já um problema de imediato, obviamente que depois a gente vai acionar nossos parceiros para fazer essa intervenção. E esse técnico, ele tá vendo alguma janela, alguma aba com os dados do forno? Ele consegue conectar no forno e verificar se tem alguma mensagem de erro. E, inclusive, o usuário consegue liberar o acesso do painel, que ele consegue espelhar pelo celular ou pelo computador. Consegue espelhar a vantagem, o painel. É que a gente consegue, quando aciona, óbvio que pode ser uma intervenção que necessita de um técnico, porque ele vai conseguir, no máximo, fazer uma atualização do forno. Mas ele consegue identificar a causa e quando ele aciona o Rafael já sabe qual é o problema. Já vai com uma peça. Já vai com a peça. Exato. Entendeu? Esse é um dos serviços que a gente oferece e o outro é o Cooking Concierge. O Cooking Concierge também, primeiro, a gente tem um treinamento online, você pode fazer um primeiro treinamento online com o chefe de cozinha, então você vai programar com o chefe de cozinha da Unox o treinamento para amanhã às 10 horas da manhã, meu chefe de cozinha vai entrar em contato, vai fazer um treinamento remoto, o operador falando direto com o painel de comando do forno e o meu chefe de cozinha olhando também o painel dele diretamente pelo celular, tá? Então, esse é um treinamento online e o Cooking Concierge. Aí um serviço também à parte que a gente oferece, onde também pode-se agendar uma chamada para um chefe corporativo para ele dar um suporte e falar, poxa, eu estou com dúvida, não estou conseguindo fazer o frango assado, minha programação não ficou legal. Meu chefe vai falar, se ele me libera o acesso aqui no teu painel de comando para eu poder espelhar aqui no meu celular? Sim, aí ele vai conseguir
criar a programação pelo celular dele e mandar para o forno do nosso cliente, se ele quiser, ou simplesmente ele com o mouse, ali com o dedo, vai conseguir mostrar para o nosso usuário onde que ele tem que clicar para fazer aquela operação, para criar uma receita nova. Entendeu? Então, novamente, a velocidade que a gente dá no atendimento, a proximidade que a gente quer ter do nosso cliente, que aí vai de acordo com aquilo que a gente falou, o nosso pós-vendas, entendeu? Que é muito diferenciado. Tá? Então, esse serviço... É um ponto importante. Quando você fala de redes, principalmente esse serviço de apoio, você imagina uma rede que tenha lá 50 lojas e a gente conseguir viabilizar, porque toda rede tem 50 lojas, 100 lojas, os caras têm uma central, concorda? Tem a central da inteligência de cardápio, quer que seja de qualquer central. Você imagina a gente customizar e qualquer restaurante desta rede está com uma dúvida, ela vai acionar direto uma pessoa lá no escritório central dela, vai falar, pô, tô com uma dúvida na minha costela, tô com uma dúvida na minha picanha, sei lá, qualquer dúvida. Ela também consegue interagir. Então é uma ferramenta que ela pode ser usada por um chefe Unox, como para redes a gente pode customizar. Óbvio que isso tem um custo. Esse tipo de serviços é um serviço de assinatura, que é uma coisa nova que a gente está fazendo também, mas é uma assinatura com custo assim irrisório, perto do valor, né, e do resultado que isso traz. Vocês estão me deixando assustado porque eu não estou nem pensando muito no valor, eu estou pensando na tecnologia, o quanto que ela foi muito exponencial, sabe? Ela não foi linear assim, devagarzinho. Sim. Vocês pegaram aqui e levaram para um lugar que tá né? Difícil para acompanhar, porque eu nunca me vi trabalhando de home office, mas eu estou começando a gostar da ideia ali de eu sentadinho aqui, de repente fazendo algumas... Você vai dar só atendimento assim, ó, do estúdio. Só atendo o chefe Top X, hein? Só quero atender chefe Top X. Agora não sei, vamos... Continuando, desculpa. Então, um outro ponto muito importante que tem nesse forno é em relação à questão de consumo energético, né? Fornos são certificados Energy Star, né? Como nossas linhas já são anteriormente. Mas o forno, ele te dá algumas sugestões de como você pode melhorar o uso do equipamento para reduzir o consumo de forma desnecessária. Ele tem até uma inteligência que, se o forno estiver ligado, sem nada lá dentro, ele entende isso e acaba automaticamente reduzindo a potência elétrica do equipamento, porque ele fala, poxa, você não tem nada aqui, não faz sentido deixar toda a carga elétrica você gastando energia. Tá? Então, e é um ponto muito importante que a Unox sempre visa a questão energética e a redução do consumo de água pela nossa tradicional tecnologia em produção de vapor, que é o sistema Steamax, que é muito reconhecido no mercado, que aproveita 100% da água que a gente insere no equipamento e transforma em vapor. Não tem nenhum tipo de desperdício de água. Tá? Esse ponto, eu queria, na verdade, fazer uma parte. Ele tem sido um ponto muito importante hoje em razão do ESG. Tá? Para você ter uma ideia, nós temos aí já 3 clientes muito importantes, que são grandes grupos. Grandes indústrias. Grandes indústrias, que hoje só aceita forno Unox, porque comprovadamente ela traz uma economia de 60% a 70% no consumo de água, porque a gente não tem aquele sistema aqui de caldeira que tem que dispensar a água, e você também tem um consumo menor de gastos de energia elétrica. Então isso tem sido um fator importante e que é um trabalho que a gente tem explorado bem, porque hoje o ESG é muito importante para as organizações, né? E eu lembro que até não nesse forno específico, mas no modelo anterior que a gente viu lá na Host, o pessoal já conseguia ver quanto que ele gastava de energia, quanto que ele gastava de água. E isso daí eu acho que já traz um olhar diferente, pegando nesse meio, porque a gente consegue ter um relatório de repente. Isso para uma empresa que está inserida nesse pensamento ESG, muda, né? Se torna essa tecnologia nossa que chama DDC, né? Data Driven Cooking, te dá todas as informações de uso, de consumo de energia, de água para vapor, água para lavagem, de detergente. Então, se torna uma ferramenta de gestão dentro da cozinha para os nossos clientes, para os nutricionistas, para os gerentes de operações. Então, é uma ferramenta que muitos clientes acabam utilizando, que conseguem monitorar e também ver onde tem oportunidades para você reduzir o desperdício em termos de forno que está ligado. Você consegue visualizar, poxa, deixaram o forno 8 horas ligado naquele dia, mas deveria só trabalhar 4 horas.
Então você começa a fechar algumas torneirinhas de desperdício. E também janelas, oportunidades que a gente tem de tipo, gargalos operacionais, né? Tempos livres dentro de uma operação, que o forno fica desligado 3 horas. Fala, poxa, o forno está desligado 3 horas, das 2 às 5. Por que você não antecipa algumas produções? Você está com mão de obra, você está com equipamento disponível, você vai ter um serviço. Por que não antecipar a produção, já que você tem uma ociosidade do equipamento em determinado horário? A máquina está aí, você tem a mão de obra disponível. Utiliza essa ferramenta. Entendeu? Aproveita o recurso que você tem internamente. E você falou uma parte do que acontece na cozinha, com a minha vivência, até os meus amigos, a gente conversa muito disso, é o equipamento ligado, e isso eu digo de todas as máquinas, sem uso nenhum. Eu não sei se o medo da cozinha vai sair 1000 pedidos de uma vez e as máquinas têm que estar... Cara, o que eu vejo de chapa envergando já, que o cara deixa no máximo das 9, quando ele chega, até a meio-dia, quando ele começa a operar, você colocar esse ponto, que parece simples, quando ele passou despercebido ali, o forno identificar que ele não está tendo uma oscilação de temperatura, de repente, indo para a parte técnica, e falar, opa, peraí, vamos dar uma reduzida aqui no nosso banco de resistências, vamos só ligar metade, vamos ver se muda alguma coisa, ou seja, um controle PID ali já avaliando. Isso daí eu acho que é muito top, cara. É uma sacada muito estratégica que ajuda justamente ao nosso cliente ter o melhor resultado. Porque não é só a entrega da comida, uma boa comida feita no forno, mas também como a gente faz para ele reduzir seus custos operacionais. Entendeu? E eu vejo, Valentino, que a galera está mais focada hoje em pessoas e ajustar os processos do que realmente Porque o alimento, ele já é assim, todo mundo já aprendeu a fazer, ou seja, o resultado está acontecendo. Então ele começa a vir para as caixinhas. Então agora como é que eu economizo? Como é que eu padronizo? Ou seja, eu tenho 8 unidades, 10 unidades, como é que eu faço todas as unidades terem a mesma temperatura de cocção? Sim, o mesmo tempo, o mesmo padrão. Então eu acho que a galera já está vindo. Então, por isso que eu fiquei tão encantado. Eu já... Tô 15 anos fazendo manutenção, a gente no começo fica meio vidradão em arrumar, mas depois a gente vai começando a curtir um pouco. Eu até achei, você demorou bastante para falar a palavra gargalo como engenheiro de produção. A gente escuta bastante essa palavra. Hoje eu consigo olhar bastante isso. Conversando diretamente com os donos, até aqui no mesmo podcast vem bastante chefe de cozinha e donos de negócio. Eles já estão nessas caixinhas. O forno Unox vem... cara... Eu corto demais e vou levando a conversa para outro lugar, desculpa. Não. Vamos voltar no que o forno Chef Top X tem. Perfeito. E acho que para concluir, né, falar aquilo que de fato tem impressionado o mercado, que é algo impensável, nunca visto aqui no Brasil, que é o OptiCooking, né? O OptiCooking é um acessório para o forno Chef Top X, tá? Que é instalado em cima do equipamento, e ele tem um leitor, um sensor óptico, onde ao inserir as bandejas dentro do equipamento, ele consegue reconhecer qual o alimento que eu estou inserindo e em qual posicionamento dentro do meu equipamento, da minha câmara de cocção eu estou colocando. Então, na bandeja 1, na 2 ou na 6. Então, eu não preciso mais dizer para o forno qual o produto que eu estou inserindo, porque ao inserir a bandeja, ele passa por esse sensor óptico que faz a leitura, reconhece o alimento, a forma, a cor, o posicionamento, e já sabe que o que eu estou colocando ali é um hambúrguer, é uma batata frita, é um bacon. Então, e já aparece tudo no sistema de multitime ali, a programação de cada um dos produtos. Então, essa tecnologia, de fato... Isso para mim é bizarro, cara. Isso para mim incrível. Então, é a inteligência artificial que a gente trouxe pro mundo do forno.